Outro olhar. Vamos então para o outro olhar. Para esta sexta-feira, o Governo deve remeter ainda hoje aos sindicatos o PCFR dos médicos e dos enfermeiros para ser final, e no dia 30 de março os PCFR do pessoal de diagnóstico e tratamentos dos técnicos auxiliares. As novas datas são certificadas pelo Secretário Nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública, Luís Lima. Conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Secretário Nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública, os entendimentos que os sindicatos chegaram com o Governo para o PCFR do pessoal de saúde, está a seguir o seu caminho ou está tudo em banho-maria considerando a remodelação do Governo? Nós acabamos de entregar ao Governo um documento assinado, portanto, do novo acordo com o Governo, portanto, sobre a entrega dos documentos dos PCFRs para, digamos, parecer. Entregamos isso na condição de que o Governo nos venha entregar esses documentos para parecer final. É claro que isso trouxe algum atraso, o facto de termos a remodelação governamental, os ministros da Administração Pública e também da Saúde, trouxe algum atraso, porque nós já tínhamos datas marcadas para a entrega desses documentos. Para recordar, portanto, no dia 31 de janeiro entregariam os PCFRs dos médicos e dos enfermeiros e no dia 28 de fevereiro os do pessoal técnico da saúde e também dos auxiliares técnicos de saúde. Com esta remodelação houve atraso, nós fizemos um novo acordo, já assinamos e agora estamos à espera da resposta do Governo, que tem de nos entregar hoje, portanto, as propostas dos PCFRs dos médicos e enfermeiros e para o dia 30 de março os outros dois PCFRs, portanto, do pessoal técnico de saúde, portanto, diagnóstico, tratamentos e também dos técnicos auxiliares de saúde. Pelo que eu vejo, o acordo está de pé. Sim, estamos a assinar um novo acordo, mas sem deixar de lado todas as outras questões que estão no acordo inicial. Tendo em conta que no acordo inicial temos muito mais elementos fundamentais para o sistema de saúde. E nós queremos continuar a debater e a encontrar consensos nesses pontos, porque são fundamentais, como a resolução dos recursos humanos, os concursos que terminaram, mas as pessoas não estão colocadas, que está a criar uma certa sobrecarga sobre os trabalhadores, quer os enfermeiros, os médicos, também dos técnicos de análise clínica. Também o enquadramento de profissionais, como por exemplo os técnicos da farmácia, dos outros centros de saúde, né? Enfim, um conjunto de coisas que estão no outro acordo. Nós queremos que essas questões avancem também, tendo em conta que são parte de um acordo global. Portanto, se eu entendo bem, o acordo global ainda está em vigor, vão assinar uma adenda, não é? Com novas datas. Tipo de uma adenda, exatamente, mas agora é para avançar mesmo, porque os trabalhadores não podem esperar mais. Quando é que assinam essa adenda? Nós já assinamos, os sindicatos já assinaram e, portanto, agora falta somente o Governo assinar e já a partir de hoje entregarem, portanto, devem entregar os PCFRs dos enfermeiros e dos médicos para nós darmos o nosso parecer final. E daí a publicação terá que ir para o Presidente da República e, posteriormente, a publicação. Eu estava convencido que a opção do Governo iria ser enviar diretamente para o Parlamento. Não, neste caso não há necessidade, quer dizer, se nós estivermos todos de acordo, não há necessidade de ir para o Parlamento. Se não houver nenhuma questão de inconstitucionalidade, não há necessidade de ir para o Parlamento. Como nós vimos, o processo dos professores, do pessoal docente, só foi para o Parlamento porque houve um veto do Presidente da República. E nós estamos a contar com o apoio do Presidente da República precisamente para avançarmos com este processo, desde que os PCFRs tenham condições legais para avançar. Então, esta sexta-feira, o Governo deve enviar os PCFRs finais. Exatamente, deve enviar os PCFRs, mas nós queremos aqui ressaltar de que, independentemente da data da publicação, todos os PCFRs, os 4 PCFRs do pessoal de saúde, devem entrar em vigor
com a data a partir de 1 de março de 2025. Eu queria aproveitar a ocasião para abordar consigo o seguinte. O Primeiro-Ministro, reagindo à promulgação do PCFR do pessoal docente, anunciou que o Governo vai levar ao Parlamento uma pequena alteração à Lei de Bases do Emprego Público. Está ao corrente? Sim, estamos ao corrente, até porque nós recebemos um pedido de parecer para a alteração deste documento, até que estamos com alguma preocupação, porque esta alteração vai abrir novamente a possibilidade de o Governo voltar a fazer contratos de curta duração. E a Lei de Base do Emprego Público, neste momento, proíbe esses tipos de contratos, para não haver mais precariedade. O que está a acontecer é que os serviços dos recursos humanos, os DGPOGs, durante este tempo tiveram com o processo quase que em banho-maria. E então todos os concursos estão parados, os trabalhadores que já passaram por concursos estão ainda sem nomeação e estamos preocupados porque esta alteração é precisamente para abrir possibilidade de esses tipos de contratos. Mas por que a administração pública não avança logo para contratos estáveis? Pois é isso que deveriam fazer, como antigamente, portanto, havia a possibilidade de fazer contratos a termo, né? Mas preferiram utilizar um outro caminho, que é o contrato de prestação de serviço, que era uma medida precisamente para, digamos, solucionar um problema pontual, mas que o governo abusou muito deste expediente e de forma incorreta, porque os contratos no seu corpo e também na sua forma de execução não são contratos de prestação de serviço, porque todos os trabalhadores que estão nesta situação, os professores, o pessoal de saúde, têm um contrato com um cabeçalho escrito contrato de prestação de serviço, mas efetivamente não são contratos de prestação de serviço, porque as pessoas têm chefia, têm horário, até ameaças de processo disciplinar. Portanto, o governo, como uma entidade que deve dar exemplo, não pode estar a utilizar desse expediente para, digamos, abusar dos trabalhadores que estão durante anos e descobertos de proteção social, por exemplo. É uma das questões graves que está a acontecer na administração pública. E para dizer, de facto, nós estamos preocupadíssimos em relação à administração pública, principalmente no quadro comum, que as situações de precariedade continuam. Por exemplo, os PCFRs que não estão sendo publicados. Há a promessa de, aliás, a mesma necessidade da publicação manual de funções para a transição nas listas, e isto ainda não foi publicado. E então, há todo este atraso e os trabalhadores continuam sendo prejudicados nessa matéria. Isso tem a ver também com a mudança ministerial, não é? Eu não creio que tenha a ver. De todo modo, esta mudança veio trazer mais atraso. E nós estamos à espera que este processo tenha continuidade e com celeridade necessária que neste momento, porque a implementação dos PCFRs requer urgente publicação do manual de funções para que, de facto, os trabalhadores sejam enquadrados na lista de transição de acordo com o nível de complexidade da função que desempenham. Portanto, é esta que é a ideia, né? Trouxeram esta ideia, mas a implementação da ideia praticamente não está a acontecer. E há muitos casos? Muitos casos. Por exemplo, as câmaras municipais, mesmo dentro da administração direta, da administração pública, os PCFRs não saem, as publicações das listas provisórias também não saem, não há pedido de pareceres aos sindicatos, acarreta, portanto, um atraso enorme e os trabalhadores continuam na mesma situação de precariedade, porque não podem desenvolver na carreira, não têm uma estabilidade na carreira, não têm uma proteção social. Imagina, nós temos trabalhadores com 3, 4 anos, até com descontos nos seus salários para a proteção social, e esses descontos não são transferidos para o INPS. Eu tenho casos concretos, como, por exemplo, os técnicos de farmácia, com uma crise enorme de funcionários, de recursos humanos, e esses técnicos continuam a descontar para o INPS, mas não têm cobertura, porque o governo não faz essa transferência. Diga-me o seguinte, então, o que é que houve é a atualização salarial, não é? Apenas, em alguns casos, da alteração salarial, tipo de uma adaptação ao salário do PCFR, mas há uma outra questão fundamental, que é a publicação da tabela única de remuneração, que ainda não foi publicada.
com isso não pode haver uma transição na lista dos PCFRs, precisamente porque ainda não existe uma tabela publicada de remuneração única. Um outro instrumento fundamental para a aplicação dos PCFRs. Por aquilo que está a dizer-me, há um volume enorme também de descontentamento? Claro, precisamente por causa deste atraso na publicação dos instrumentos fundamentais para complementar a implementação dos PCFRs em todas as instituições. E o que pretendem fazer? Provocar algum encontro com o novo Ministro da Moderação do Estado e Administração Pública? Nós estamos à espera do Governo de um pedido de encontro. Caso não houver, nós vamos pedir, mas o que nós estamos a estranhar é que desde a entrada dos novos ministros ainda não fomos convocados para nenhum encontro para falarmos sobre essas matérias. E nós sabemos que os ministros, a opção da governação de cada ministro, né? Primeiro visitar todas as instituições, mas um encontro com os sindicatos seria fundamental, porque os sindicatos sabem e acompanham todo o processo que está a acontecer no país em relação aos trabalhadores. Este encontro já vai tarde, não está a acontecer, ainda nós não temos sinais sobre o pedido deste encontro, mas nós vamos solicitar este encontro porque a nível nacional há este descontentamento e os trabalhadores já estão a pensar seriamente numa luta nacional sobre a situação laboral, principalmente na administração pública. Qual é a linha vermelha do sindicato em termos temporais? Olha, nós estamos à espera da reação da decisão dos trabalhadores. Nós temos em previsão de alguns encontros com a classe profissional da administração pública para tomarmos, digamos, a decisão do que fazer em termos de luta laboral. Mas já temos, agora no mês de março, na próxima semana, encontros a nível nacional da administração pública para avaliarmos a situação e avançarmos com alguma luta laboral. E, entretanto, aguardam um encontro com o ministro Eurico Monteiro? Para as questões da administração pública, de uma forma geral, estamos a aguardar, sim, este encontro, este pedido de encontro, então nós vamos solicitar e ver qual é a abertura que o Sr. Ministro da Administração Pública tem neste momento para nos ouvir e também nós podermos posicionar em relação a todas as questões que estão a afetar a administração pública. Voltando um pouco à alteração da Lei de Bases do Emprego Público, essa alteração visa resolver o enquadramento e o pagamento de salários dos professores? Ou há outras categorias profissionais? Há outras categorias profissionais da administração pública porque fizeram contratos, ou então esses trabalhadores estão a trabalhar, portanto estão enquadrados, alguns com 2 anos, e como a Lei da Base do Emprego Público, o PCFR, também proibia estes tipos de contrato, né, limitava esses tipos de contrato, estão a trabalhar, porque não podem ficar em casa, por exemplo, os professores, né, o pessoal de saúde, estão a trabalhar, mas não estão a receber os salários, precisamente porque a lei não permite fazer esse tipo de contratos agora. E, aliás, desde o mês de junho, esses contratos já foram proibidos e houve necessidade de ir ao Parlamento pedir autorização para fazerem novos contratos. Só que a administração pública deu, digamos, 6 meses para terminar com esse tipo de contratos. E agora, no início do ano, os profissionais continuam a trabalhar e agora não podem receber porque a lei não permite, portanto, esse tipo de contratos. É uma situação crítica porque estão a pedir novamente aos trabalhadores toda a documentação para poderem voltar ao enquadramento da administração pública, como, por exemplo, o atestado médico, outras coisas que, portanto, são necessárias para o contrato de trabalho. Será uma alteração pontual para vigorar durante um certo tempo ou está convencido que o Governo pretende que essa alteração que abra a exceção seja permanente? A lei da base do emprego público não é uma lei qualquer, não é? Uma lei aprovada na Assembleia Nacional que exige, digamos, uma afirmação durante muito tempo. Eu espero que essa alteração não venha fazer escola na administração pública e permanecer esses tipos de contratos de curta duração
ou de contratos de prestação de serviço. Luís Lima, presidente, aliás, secretário nacional do Sindicato Nacional de Administração Pública, esteve à conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins a propósito dos PCFRs, dos médicos e também dos enfermeiros, documentos que o Governo irá remeter ainda hoje aos sindicatos para parecer final, e no dia 30 de março o Governo irá remeter também aos sindicatos os pareceres, os PCFR do pessoal de diagnóstico e tratamentos dos técnicos auxiliares. Foi então o nosso tema hoje em destaque no Outro Olhar.